Fala galera, professor Rodrigo na área, módulo 3, aula de física e vamos lá. Começando agora dinâmica, até então a gente já tinha visto cinemática, né? Qual que é a diferença de cinemática para dinâmica? Cinemática estuda o movimento ignorando as causas e dinâmica estuda justamente as causas do movimento. E não tem como a gente entender causa de movimento nenhum se a gente não entender a força, né? Força não é tão difícil de entender não, até porque você vira para uma criança de 3 anos e falar para ela, ó, faz uma força aqui na minha mão, a criança vai conseguir fazer uma força na sua mão. Então é algo até intuitivo a gente saber o que é força, e força é isso mesmo, e se a gente tentar definir com palavras é até difícil conseguir fazer uma definição perfeitinha, mas vamos tentar entender um pouco mais sobre as forças, né? Bom, primeira coisa que eu tenho para falar da força é que ela é uma interação entre dois corpos. Não tem como existir, né, a força, uma força solitária, né, sem que seja interação de dois corpos diferentes, né? Então a força é uma interação entre dois corpos. O que mais que ela faz? Ela vai, via de regra, deformar ou acelerar, né? Faltou um R aqui, né? Ah não, tá certo, deforma ou acelera. Ela vai ou deformar o corpo ou acelerar o corpo. O que é acelerar o corpo? Você lembra, né? Nas aulas passadas a gente falou, acelerar é mudar a velocidade. Então, ou essa força deforma o corpo, ou ela acelera, ou ela muda a velocidade do corpo, né? E essa força, ela pode ser tanto uma força de campo, quanto uma força de contato. Uma força de contato, o nome já fala, né? Tem que existir contato, tem que ter o toque, né, encostar os dois corpos para que haja interação entre esses dois corpos, primeiro da força. E tem essa outra força de campo. Onde que tem a força de campo? Acho que o exemplo mais fácil da gente entender, que é uma força que inclusive age na gente, a gente entender a força do campo gravitacional terrestre, né? A Terra tem um campo gravitacional e é o que nos mantém presos no chão, né? Que é a força da gravidade, que a gente também conhece ela como peso, né? Que é uma interação de campo. A Terra, por ela ter uma massa muito grande, ela produz um campo gravitacional que a gente consegue perceber, né? Tudo que é massa produz um certo campo gravitacional, mas geralmente essa força a gente não percebe porque ela é muito pequena e a massa da Terra é muito grande, então ela produz esse campo gravitacional grande demais e a gente acaba percebendo e sentindo isso. A gente não precisa estar encostado na Terra para sentir a força da gravidade, né? Vamos lá dar um exemplo. Você foi lá, pulou do avião, né? De preferência, se você for fazer isso, faça isso com um paraquedas nas costas, né? Pulou do avião, aquele momento lá você só está caindo porque a Terra está te puxando justamente com essa força, né? Você está acelerando para baixo, né? E está acontecendo a interação entre dois corpos. Quais são os dois corpos? O seu e o da Terra. E ela está te atraindo por uma força de campo e está te puxando, né? Você está acelerando com uma aceleração aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado, justamente por conta da interação do campo gravitacional terrestre com você. Mas existem outros tipos de campo também. O campo magnético também é muito fácil da gente perceber, né? Entre dois ímãs ali, né, e o campo elétrico também, né, mas por que a gente não sente a força elétrica e a força magnética? Porque para ter interação de forças de campo, geralmente a mesma propriedade que produz o campo é a propriedade, né, que sofre efeito do campo. Como assim? A Terra tem massa, isso faz produzir o campo. Eu tenho massa, eu sofro a ação do campo também, né? Aí no caso do ímã lá, né, o ímã tem a propriedade elétrica dele lá, que elétrica não, né? Magnética. Que tem a ver também, né? Porque o que é um campo magnético? O que produz? É uma carga elétrica em movimento. Eu não sou uma carga elétrica. Se eu não sou uma carga elétrica, eu não sofro efeito de um campo elétrico e eu não sou uma carga elétrica e nem em movimento, né? Se eu tivesse em movimento, fosse uma carga elétrica, aí eu sofreria efeito também de um campo magnético, né? Então, tentando descomplicar um pouquinho, você só sofre efeito, né, de um campo se você tiver a mesma propriedade que produz esse campo. Belezinha? Então é isso, a aula
1 sobre dinâmica, o módulo 3. Valeu!